Olá, mais uma vez aqui, CR Esportivo, hoje recebendo Luiz Cláudio de Carvalho, presidente da Federação de Futsal. Vamos hoje debater e falar sobre o futsal pernambucano, o futsal nacional. Luiz Cláudio, prazer enorme em recebê-lo aqui. Seja bem-vindo. Hoje vamos falar muito sobre futsal. Obrigado, Alderico, pelo espaço, pela oportunidade. É sempre importante a gente ter meios de comunicação que venha a estar divulgando o nosso futsal, nossa modalidade, né, da bola pesada. E estamos aí à disposição para a gente tentar aí passar para o público o raio-x, o real do que é o futsal pernambucano. Muito bom. Eu sei que você acompanha muito futsal, fui da área do futsal e vejo que você está há muito tempo na federação, né? Desde a gestão de Dr. Edinho, né, Edson Nogueira, como superintendente, e agora realmente como presidente da federação. Me conta um pouco como foi essa chegada até a federação, se antes disso você já era ligado ao futsal, teve passagem na Votorantim, né, lá atrás. Me conta um pouco dessa tua trajetória até chegar como presidente de fato de direito da Federação de Futsal. Pronto, Alderico, eu comecei na área esportiva, né? Fui atleta de futebol, fui atleta de futsal. Comecei no Náutico como auxiliar de supervisão em 1991 no futebol profissional, né? E fiquei no Náutico até 92. E em 93 eu fui para o Santa Cruz, também futebol profissional. Fiquei no Santa Cruz até 95 e também no ano de 95, não, eu fiquei até 94. No ano de 94, Edson Nogueira. Aí eu fui para o esporte, também futebol profissional, sempre na área de supervisão. E quando eu estava no esporte, Edson Nogueira me fez um convite que era irrecusável. Ele ofereceu 3 vezes mais do que eu recebia no esporte para poder ir ser o supervisor do futsal da Votorantim, na qual você foi atleta também da Votorantim, né? E aí comecei no futsal na Votorantim, na gestão como supervisor. Edson Nogueira era o gerente geral da Votorantim. E aí aquele timaço da Votorantim, né, o único clube empresa até hoje, Isso. né, de verdade que teve no estado de Pernambuco, né, com toda aquela estrutura, toda aquela profissionalização, que o futsal de Pernambuco só teve profissionalização depois da chegada de Edson Nogueira, que até então se tratava muito a nível de amadorismo. Mesmo a Votorantim tendo muita receita, mas existia o Cloro, que era lá em Garaçu, e passou a ser a Sociedade Esportiva Votorantim, né? E Isso. aí nós fizemos essa trajetória. A Votorantim encerrou as atividades em setembro de 1997. Foram 9 anos, Luiz Cláudio? Isso, foram 9 anos e 9 títulos, né? 9 títulos pernambucanos. 9 títulos pernambucanos. E aí, em 97, a Votorantim, em julho de 97, encerrou as atividades a nível de Pernambuco. E nós migramos para o Refrigerante Frevo. Nosso amigo Sidney, ele adotou toda a estrutura e Pernambuco continuou tendo uma equipe forte, porque toda a estrutura só fez trocar de camisa. Passamos a ser Refrigerante Frevo. E conquistamos o título também de 97. Então foram 10 anos com o mesmo grupo e ganhou os 10 títulos. E em janeiro de 1998, o Edson Nogueira assumiu a Federação Pernambucana de Futsal, que um ano antes era Deval Barros, né, era o presidente. E daí para frente nós começamos a fazer um trabalho dentro da Federação Pernambucana de Futsal, eu na condição de superintendente, e uma dificuldade muito grande, porque a federação já lá atrás existia uma grande dificuldade financeira. E veio aquela questão dos bingos também, que atingiu muitas federações, né? Aí vocês Na pegaram na essa gestão, questão. de Adeval Barros, teve o Telefestival, né? Que várias federações amadoras do estado de Pernambuco Aderiram. elas aderiram ao Telefestival, que deixou praticamente todo. Para você ter ideia, o basquete veio resolver há 5 anos atrás. Passou Exato. todo esse tempo E eu acho que ainda resolveu de certa forma, ou seja, negociou a dívida negociando a e dívida, porque ainda não tem que é, pagar todo ano, o que é parcelamento aquele aí sacrifício. normalmente de 10 anos, 15 anos para Isso. terminar de pagar. E conseguimos fazer um trabalho dentro da federação,
E em 97, 2017, Edson Nogueira resolveu se afastar, já tinha dado a parcela dele, e aí, por opção dos filiados, eles me aclamaram como presidente da Federação Pernambucana de Futsal, que na verdade eu já vinha desempenhando, né, com a parte toda de gestão da federação, já tinha passado na gestão como superintendente, também agreguei a Na questão de... confederação também, passou uma época. Passei 12 anos sendo representante do CBFS a nível de Brasil, foi onde a gente ganhou um leque muito grande de experiência. Acumulei a função também de diretor de arbitragem por 3 anos, também dentro da federação. Mesmo nesse tempo de federação, a gente conciliava futsal e futebol. Porque nesse período aí eu voltei para o futebol no Náutico, saí, voltei. Tive outra passagem pelo Santa Cruz, tive 2 passagens pelo Sport. Foi quando eu comecei a trabalhar com o futebol feminino do Sport. Em 2008 levamos o Sport ao vice-campeonato brasileiro da Copa do Brasil. Não se tinha a visibilidade que hoje tem o futebol feminino, não se tinha o investimento que hoje tem, né? E aí saímos galgando aí vários trabalhos, acumulando aí sucessos e muitas dificuldades. E em 2017, quando o Edson, acabei de falar, Edson Nogueira não mais era presidente, fui aclamado e estou no meu 2º mandato. E a gente tem um leque aí de positividade, mesmo com todas as dificuldades que a gente enfrenta no futsal. É isso aí. E Luiz Cláudio também é diretor de futebol feminino, ele tocou aqui no assunto, que teve passagens na supervisão e na gestão do futebol feminino, tanto do esporte, do Náutico. E atualmente, hoje, ele é do Náutico, mas isso vai ser uma pauta para um outro momento, para um outro programa, onde a gente vai falar sobre futebol feminino. Estamos aí às vésperas de uma Copa do Mundo, onde Recife vai ser sede, né? É outra luta grande que Luiz Cláudio tem também, essa questão de desenvolver o trabalho dentro do futebol feminino. Mas vamos deixar o futebol feminino para um outro momento. Voltando, Luiz, à Federação de Futsal, eu sou do tempo que as categorias não eram por idade, não eram os subs, era a nomenclatura, era fraldinha, pré-mirim, mirim, infantil, infanto juvenil, juvenil e adulto. E aí se passou para os subs, né? Sub 7, sub 9. Hoje, até onde eu sei, as categorias ela tem todas as idades, não é isso? Vai do sub 7 ao... Me explica aí como é que tá hoje essa divisão das categorias. Anteriormente era as categorias apenas ímpares, né? Antes, como você Eram falou... pares lá no... né? Antes, como você falou, tinha fraldinha, pré-mirim, mirim, Eram infantil, pares. infanto, juvenil e adulto. Juvenil e né? adulto. Aí depois passou os sub, ficou sub 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 20. E também o adulto. Principal. E havendo necessidade de os atletas, as equipes, não perderem etapas. Por que perder etapas? Em virtude de que o atleta do sub-7 ele era campeão pernambucano. Vamos dar o exemplo, 2025. Então, na Taça Brasil 2026, mais que a metade daquela equipe, ela não disputava a Taça Brasil, porque ela já estourava a idade. Ela já tinha 8 anos de idade no ano seguinte. E era um ano que eles tinham dificuldade em jogar, sendo campeão pernambucano do estado, com dificuldade de jogar no 9, porque tinha os meninos de 9 anos e não... muitos com 7 para fazer 8 ainda no final do ano. Você passava do sub-7 para o sub-9, mas seu primeiro ano, normalmente, você não jogava. Então, esperava-se você fazer no ano 9 anos para poder se disputar. Só se fosse um jogador realmente fora da curva. Muito diferenciado. Um Caio Jorge. Que passou na passou base na nossa né? base. Passou na base do Náutico. E muita gente, porque Caio foi o Sport que revelou. Não, Caio começou no Náutico. Né? Isso. Já se mostrava um talento muito grande desde a chegada dele. E aí, sabiamente, a confederação escutou os presidentes em assembleia e hoje nós temos as competições nacionais pares e ímpares. Então, a equipe que é campeã sub-7
2026 ela vai para a Taça Brasil Sub-8. Então ela tem toda uma base que ela foi campeã, faz alguns reforços ali e chega com maiores condições de disputar competições nacionais. Então hoje nós temos todas as categorias, pares e ímpares. Estamos no momento com 16 competições. Pernambuco hoje, Campeonato Pernambucano de Futsal, hoje está com 16 categorias. Nós estamos hoje em atividade Sub-7, Sub-8, Sub-9, Sub-10, Sub-11, Sub-12, Sub-13, Sub-14, Sub-15, Sub-16, Sub-17, Sub-20 e adulto. E ainda temos Sub-15, Sub-17, Sub-20 e adulto feminino. Então são 22 competições. Nós estamos com 18 e essas 4 femininas começam a partir de sábado agora, lá no Instituto Federal, ali na cidade universitária. Excelente quadra. Então hoje o leque de participações, e isso aí oportunizou mais emprego, né, para os técnicos. Os técnicos só têm uma categoria ímpar, ele passou a ter uma ímpar, passou a ter uma par, ou passou a ter uma ímpar, duas pares. Movimenta todo o circuito do futsal. Isso. E temos um ano completo, né? A federação sempre teve um calendário, né, de fevereiro a dezembro. E ela tem hoje um calendário de janeiro a dezembro. Hoje então, vocês têm... um leque muito grande para todos os profissionais que queiram disputar. Fora isso, essas competições oficiais, a federação ainda faz Copa Pernambuco de futsal, Copa Pernambuco, faz Copa Tronador de futsal e faz Copa de escolinhas de futsal, que é aqueles atletas, né, que você já participou enquanto representante da ABB, de competições de escolinhas, que é aquele primeiro momento que o atleta vai estar sendo em registro na federação. Chama não federados, né? Não federados. Então, hoje, o salonista pernambucano, ele tem um leque para todos os gostos, todas as idades, todos os tamanhos. E Pernambuco sempre se destacou a nível nacional, né, Luiz Cláudio, nessas competições, nos brasileiros, sempre disputando, se não ganhando, mas chegando sempre ali nas semifinais, nas finais. E isso se dá muito por essa competitividade que existe nessas suas competições estaduais, né? Como eles jogam muito, estão sempre disputando e o seu pernambucano tem um nível elevado, então as equipes que vão pro nacional sempre chegando nas cabeças, né, Luiz? Com certeza. Pernambuco, ele é um estado de celeiro de craques, tanto que hoje a gente não está tendo jogadores nossos de base chegando ao adulto. Mas por que, Luiz Cláudio? Porque o sul, sudeste do país tem levado nossos atletas muito cedo. Exemplo, nós tivemos agora dois grandes craques que estavam disputando os pernambucanos pelo Esporte Clube do Recife, que hoje estão no Palmeiras. Um com 8 anos de idade e outro com 10 anos de idade. Né? Então a gente é o Luquinhas, com 8 anos, que já está jogando no Sub-9 do Palmeiras titular. E o outro atleta é o Caio, de 10 anos. Né? Assim como o Caio Jorge saiu lá atrás, bem cedo. Saiu com 10 né? também. Com 10 anos de idade. Então, hoje, os atletas fazem a transição muito rápido para o campo. Isso. Então, você tem que estar definindo ali. Entre 8, 10, no máximo 11 de idade, você tem que estar definindo já se o atleta vai ter não ou transição para o campo. Porque o Palmeiras é a maior transição de futsal para futebol do país, é o Palmeiras. E com isso... ele leva uma larga vantagem, porque o Palmeiras tem olheiro em todo o país, né? Tanto que quando se acontece Taça Brasil aqui no estado, a Taça Brasil, ela atrai todos os olheiros, do Flamengo, do Vasco, do Grêmio, do Internacional, do Atlético Paranaense, né? Fluminense, que tem um futsal forte também, né? Fluminense. Nos últimos 10 anos, né? Nos últimos 10 anos, Pernambuco é o estado brasileiro que mais sediou certames nacionais. É o estado que mais participou de certames nacionais e o estado que mais ganhou na categoria de base. É o estado de Pernambuco, né? Inclusive, nós vamos realizar agora, de 4 a 11 de dezembro, no ginásio do Geraldão, o primeiro primeira Taça Brasil de Clube Sub-21 CBC da CBFS. Né? Então, vão ser 18 equipes, 2 do estado. O estado está sendo representado pelo Sport, que foi o último campeão em 2024, campeão do Sub-20, aí vai disputar o Sub-21, e a DESP, que é a sediante.
certo? Para você ter ideia, um novo formato que a Confederação, junto com essa parceria da CBC, está realizando. A CBC, ela entra com apoio das equipes em passagem aérea. Então, as 16 equipes que vão vir para o estado de Pernambuco, todas elas estão vindo de passagem aérea com o custo pela CBC. CBC, para quem não conhece, é a Confederação Brasileira de Clubes, não é isso? Comitê Brasileiro de Clubes. Comitê Brasileiro de Clubes. Isso. E o Sport é filiado ao CBC e a DESP também hoje é filiada à CBC. Coisa boa. Então, tem esse leque aí. Para você ter ideia, Alderico, nós vamos ter, nesse novo formato, 18 equipes, 3 chaves de 6. Joga entre si. Classifica-se as 8 primeiras. São as 8 primeiras para as quartas de finais. E as outras, elas vão disputando classificação para o ranking. Não deixa de jogar. Depois da quinta rodada, ela não vai deixar de jogar. Ela vai continuar jogando até o final, até o dia 11, porque esse primeiro modelo de participação, ela vai ter que ter um ranqueamento oficial para que a partir do próximo ano nós tenhamos as divisões. Divisão especial, primeira divisão e segunda divisão. Né? Que como fosse no futebol era A, B e C. E o grande espetáculo, para quem vai estar nessa semana desfrutando aí de 4 a 11, é que nós vamos ter 69 jogos em 8 dias. Isso significa que os 5 primeiros dias nós vamos ter 9 jogos por dia no Todos no Geraldão. Todos no Geraldão. Então é uma competição fantástica, um investimento altíssimo e que a gente está aí, mais uma vez, o estado de Pernambuco sediando pela primeira vez uma competição. Vai ser em dezembro. Quando se lançou a base, nós fomos o primeiro do Sub-9. Quando lançou-se a base, nós fomos o primeiro do Sub-11, primeira Taça Brasil. No Sub-16, Pernambuco foi o primeiro a fazer. No Sub-18 também. E agora, o Sub-21, a gente também encabeça como o estado que vai realizar o primeiro certame nacional da categoria Sub-21. Já deixar alinhado aí, viu, Gabriel? Gabriel, nossa técnica, pra gente tentar fazer uma externa lá. Se não filmar os jogos mesmo, mas fazer um resumo e a gente trazer aqui também os representantes, quem vier. Sim, é bastante importante. O programa está aberto para receber. Na semana da competição, trazer a Desp Sport aqui. Vamos trazer a Desp Sport. Se alguém de fora também já tiver que chegar, a gente traz aqui, tá? Pra gente tentar fazer essa cobertura, que é importante estar valorizando o esporte amador, o futsal, né? E é importante a gente trazer os atletas, os destaques, o treinador, o gestor, para a gente valorizar isso aí. Dezembro, de 4 a 11. 4 a 11 no Geraldão. No Geraldão. A gente vai estar fazendo essa cobertura. Vou mandar a tabela para você se programar. Exatamente. Outra situação interessante, você falou em tabela agora para a gente se programar. A gente vai estar divulgando aqui, Luiz, as agendas. A gente vai ter um quadro aqui, que é a agenda da semana. Então, a gente vai tentar fazer essa comunicação com os presidentes das federações. A gente está recebendo o Luiz Cláudio hoje aqui. Já fizemos o convite, já recebemos Diniz do handebol, Rodrigo Yoshi do xadrez. E a gente vai fazer a agenda da semana, onde vocês vão passar para a gente vai ter esse elo, essa comunicação através do WhatsApp. O WhatsApp aqui do programa. E tá divulgando aqui os jogos do final de semana, os jogos da semana, para aquele desportista, aquele atleta do futsal, aquele que já jogou futsal, que quer levar o filho para assistir um jogo, possa estar acompanhando em loco, nas quadras, o futsal de Pernambuco. É importante, como o Luiz Cláudio passou, temos jogos desde o sub-7 até o adulto. Então, quem tem interesse, nós vamos estar divulgando aqui a agenda da semana, com a tabela dos jogos, onde vai ser os jogos, em que fase estão os jogos. Já deve estar chegando nas finais. Então, muito importante a gente estar desenvolvendo e demonstrando a força do futsal em Pernambuco. Luiz, me diz uma coisa. O Sport está participando e o ADESP agora da Liga Nordeste, não é isso? A Copa Nordeste, os dois foram desclassificados ontem. Né? Na primeira fase não avançaram. O Sport pegou uma chave fortíssima, que a gente chamava de chave da morte, que foi o Traipu, que hoje está na semifinal do Campeonato Brasileiro de Futsal. O Atlético Piauí, que também está na semifinal do Brasileiro de Futsal. O Ceará Sporting,
né? E o Sampaio Corrêa. E o Sport ontem jogava pelo empate, infelizmente foi vencido pela equipe do Ceará, né? E o Adesp, ele já, vamos dizer assim, pela nossa experiência, a gente já esperava que ele não classificasse, porque ele foi todo com a equipe sub-20, né? Ele foi foi um bom laboratório, Serve né? como Ela foi experiência, para né? salvar também o estado, porque senão nós seríamos punidos, se não a gente não tivesse a segunda equipe. E aí a gente fez uma parceria com o pessoal de Cabrobó, sub-20, né? Até mesmo pela proximidade geográfica, né? Foi aonde o Foi em Teresina, no Piauí. Então você em Cabrobó já estava na metade do caminho, né? Então a gente escolheu também por essa logística questão de e por ter uma logística. equipe bastante organizada, uma equipe que, vou dizer a você, foi lá e mostrou um bom trabalho, mas você sabe, você também, além de professor de educação física, você é técnico de futsal, a disparidade técnica ela é muito grande, né? De você ter uma equipe sub-20 para estar jogando com a equipe profissional adulto. E principalmente agora, Luiz, que ainda o investimento ainda pode ser maior, mas muitas equipes do Nordeste investindo. Muitas. Investindo muito forte, né? Isso. Então, assim, realmente essa disparidade que já existia, até pela idade, pela força, pela questão física, ela ficou maior ainda, porque muitas equipes daqui investindo forte, né, nas categorias principal para disputar essas competições oficiais que está tendo, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, que dá a oportunidade de você ir passando de fase e enfrentando as equipes fortes que tem no Brasil. E realmente essa disparidade ficou muito grande e é uma preocupação que a gente tem de que Pernambuco também possa ter esses investimentos. A gente vai falar um pouco dessa questão de investimento, a gente vai dar um breakzinho agora e quando a gente voltar a gente vai falar da dificuldade de como está essa questão de investimento para as equipes de futsal e de que forma a federação tem atuado para minimizar essa questão da disparidade de custos e de investimento nas categorias. Vamos para um break rapidinho e já voltamos. Estamos de volta, segundo bloco, falando mais de futsal. Estamos aqui com Luiz Cláudio de Carvalho, presidente da Federação de Futsal. Luiz, a gente deixou essa questão aqui para o segundo bloco, questão de investimento. Né? Hoje as competições estão aí. Tem o CBC que está investindo, tem a Copa do Brasil, tem o Campeonato Brasileiro, regido pela Confederação Brasileira de Futsal, que não tem nada a ver com a Liga de Futsal. Né? Então foi um campeonato que fizeram que já está no seu segundo ano, sucesso total. Pernambuco participou ano passado com 2 equipes, esse ano com uma equipe, o Sport representando o estado. E como é que está essa questão das equipes a nível de investimento? De que forma está sendo feito esses investimentos para a gente também não ficar atrás do processo de evolução do futsal, principalmente na região Nordeste. A federação, de que forma a federação pode ajudar, está atuando. Eu sei que tem as leis de incentivos, né? A federação hoje ela consegue captar isso aí também,
mas os clubes precisam se organizar melhor. Me explica aí, Luiz, o cenário de como está essa questão a nível estadual aqui no futsal do nosso Pernambuco. Quando a gente fala em investimento, a gente vai buscar lá a categoria adulto, né? Porque vocês sabem que toda a base, ela até o sub-15, ela ainda é do patrocinador, né? Exato. Os clubes têm um olhar ainda que os pais são os grandes salvadores. E aí você tem hoje dentro do estado um clube que vem se profissionalizando a cada dia mais, que é o Esporte Clube do Recife, né? O esporte tem um parque, vamos dizer assim, de modalidades esportivas amadoras, que cada uma tem seu ginásio. O futsal tem seu ginásio, o vôlei tem seu ginásio, o basquete, o hóquei, né? Vários campos de society, né? Tem as salas de tênis de mesa, então tem o tênis, né, do saibro. O judô também é muito forte. Tem o judô, então o esporte, ele é um clube que ele respira muito o amadorismo também, né? Hoje capitaneado por Natan Figueiredo, né? Natan, que é um ex-atleta, já passou na gestão pública, né? Ainda está na gestão pública. E o esporte é o que acontece quando o clube tem o apoio da executiva. Então, na gestão de Yuri Romão, foi-se dado um olhar diferente para a base do Esporte Clube do Recife, e o esporte tem uma estrutura muito boa. Posso dizer, hoje um time profissional, né? E daí nós temos outras equipes no adulto que investe, como o Unacity de Água Preta, sempre faz times competitivos, sempre está investindo dentro da sua região, né? E a surpresa esse ano foi São José do Egito. São José do Egito, ele veio para o adulto, fez várias contratações, trazendo, repatriando vários pernambucanos que estavam fora. E a gente está tendo aí um campeonato pernambucano com 8 equipes, 9 equipes, muito competitivo, né? Não é ainda o investimento que se preza para uma equipe adulto, né? Mas cada um, dentro da sua responsabilidade, consegue ainda investir, né? Volto a dizer, hoje, se fosse apontar hoje, apenas o esporte faz um trabalho profissional, né? Quando eu digo profissional, porque você tem toda uma estrutura profissional, não que os outros não tratem como um profissional, mas não consegue, né? Através do investimento justamente. Não consegue ter o ideal. Ainda se tem muito pouco apoio, como é São Paulo, como é Santa Catarina, como é Paraná, Rio Grande do Sul, apoio das prefeituras. Então, se as prefeituras fazem os investimentos, os apoios, né, às suas equipes municipais, a gente teria um futsal bem mais forte, né? E as nossas equipes, eles têm que se organizar para trabalhar com lei de incentivo, que é onde grandes centros como o Paraná, a maioria, uma média aí de 70% das equipes que tem grandes clubes que fazem grandes investimentos, eles trabalham muito com lei de incentivo. Então as empresas, hoje a gente tem a lei de incentivo estadual, né? Nós temos a lei de incentivo federal, nós temos fomento estadual nessa gestão agora da atual governadora. E isso faz com que as equipes tenham um leque. Agora tem que se organizar. Ninguém vai bater na sua porta e vai lhe oferecer dinheiro. Você tem que ir buscar, você tem que se organizar, você tem que se planejar, você tem que fazer planejamento de médio e longo prazo, você tem que fazer planos de ações, plano de trabalho e apresentar para ter uma aprovação e sim você começar a andar com as suas próprias pernas e que esses apoios de prefeitura, de patrocínio, de privado, ele venha a ser complemento e você possa sim começar e terminar um ano. Então isso é o que a gente deseja para nossos filiados, essa organização, e que a gente possa ter esse retorno deles dentro de quadra. O interior, você sabe, é sucesso de público, casa cheia sempre, né? Esse processo do interior vem desde a época de Edinho, né? De Nogueira, ele interiorizou o futsal. Interiorizou de verdade o futsal. E aí... inclusive tem até uma Copa, né? Uma Copa, vocês chamam que é só de seleções do interior. Isso aí foi criado por mim há 4 anos, a Copa Intermunicipal. A Copa Intermunicipal. Onde eu vislumbrei que muitos municípios
eles não valorizavam os atletas da casa, né? E passava a fazer suas copas, suas participações, sendo que levava a maioria dos jogadores de Recife. Um exemplo bem claro foi o Tigre de Garanhuns. O Tigre de Garanhuns, da cidade de Garanhuns, Mas chegava abraçada, treinava em Recife, né? treinava em Recife e jogava em Garanhuns. Tinha 2 atletas de Garanhuns no plantel de 20, né? Então a Copa Intermunicipal só pode participar quem é filho da casa, natural da O próprio cidade. ASEC, que foi mais recente do que o Tigre, De também Caruaru. tinha um planejamento parecido com essa ideia do Tigre, né? O Isso. grupo muito aqui de Recife. Como Caruaru é mais próximo, eu acho que eles faziam o Bate e bate-volta, volta. mas era um elenco muito do pessoal Isso. daqui de Recife, Ele região tinha um metropolitana. pouco de né? atletas a mais, tinha uns 5 atletas, 6 atletas de Caruaru, né? O Gustavo, o Everton, o Luizinho, entre outros atletas lá de Caruaru, mas tinha uma grande base que era de Recife. O próprio Tamandaré também, né, Luiz? Acontecendo com a mesma coisa de Tamandaré. Jogava em Tamandaré e só tinha 2 jogadores de Tamandaré, né? Então, essa Copa Intermunicipal, ele dá a valorização da sua cidade. E ocasionou de aparecer vários bons atletas oriundos daquele município, né? Você não precisou ir buscar na cidade vizinha, porque você já tinha dentro de casa e não era valorizado. E isso até barateia na formação do elenco, do custo, né? Sim. Porque você começa a ter ali, vai buscar só pontual. Goleiro não tem, vou buscar o goleiro. Isso. Facilita o trabalho. E aí, após eu assumir a presidência, eu editei um desafio de diminuir a distância entre o mar e o sertão. E assim eu consegui, estamos conseguindo, né? Petrolina Com muito muita forte, né, Luiz? dificuldade. Petrolina. Então hoje a gente tem um pernambucano que tem disputando o Campeonato Pernambucano adulto, vamos dar a referência. Eu tenho Petrolina disputando, eu tenho Custódia, tenho São José do Egito, né? Eu tenho Unacite de Água Preta, eu tenho um Bom Jardim, o Sport representando aqui a capital juntamente com a Universidade Federal, né? Eu tenho Igaraçu entrou na competição, depois saiu, mas é um município que sempre participa. Goiânia é sempre um município que participa, né? Então a gente tem aí vários municípios onde eu posso dizer que agora realmente a gente tem um campeonato pernambucano, porque eu consigo atingir todas as regiões: capital, Mata Sul, Mata Norte, Agreste, Sertão. E sem regionalizar, né? Porque nesse No processo... adulto sem regionalizar. Porque aconteceu muito, já teve de Petrolina tá participando, mas às vezes você tinha que fazer por questão de custo até tipo um zonal. Como é hoje, né? Sub-15, sub-17, sub-20, ele tipo é zonal, regionalizado. Né? Regionaliza e depois pega os primeiros de cada região dessa e traz para fazer um campeonato à parte ali. Isso. Tipo uma semifinal, as finais. Pra você ter ideia, o sub-20 esse ano, 8 equipes. 4 aqui da região metropolitana e 4 do Sertão. Sub-20, nós temos Petrolina, Afrânio, Dormente e Cabrobó, né? Alto Sertão. Aí você fez o que? Regionalizou lá. Aí lá eles fazem uma chave, jogam entre si e de volta, classificam-se 2. E aqui está jogando, classificam-se 2 também. E aí faz o cruzamento. E agora sim, na semifinal, tanto a capital tem que ir lá no Sertão, como o Sertão tem que vir na capital. E isso aí... 2 jogos ou um jogo só, Luiz? 2 jogos. Vai proporcionar, talvez, de você ter ou 2 finalistas do Sertão, ou 2 finalistas da capital, ou um de cada região. Então isso pra gente é muito importante na interiorização. Com certeza. Luiz, me diz uma coisa. Equipamentos, né? Como é que estão as quadras? É uma dificuldade grande que você tem, porque o calendário, eu vi aí que você tem 16 competições acontecendo ao mesmo tempo, e a partir de sábado agora vão entrar mais 5 competições, fazendo um total de 21. Como faz para conseguir fazer com que a competição ande sem estar atrasando os jogos? Porque a gente tem uma dificuldade um pouco de quadra, né? Tem alguns clubes aqui que estão com quadras interditadas, sem poder ter jogo, sem poder estar tendo treino. Como é que você consegue adequar isso aí? É dificuldade ou você consegue, através dos seus conhecimentos, fazer com que o campeonato ande de uma forma sem estar atrasando os jogos? Cada afiliado, cada participante, ele tem o direito de chamar seus jogos, né? Outra vantagem, Alderi, que a gente vive hoje, uma realidade, é a base nos interiores. Hoje a base de Pernambuco, equipes de sub-9, sub-10,
Até do sub-8, sub-8, sub-9, sub-10, sub-11, 12, 13, 14, 15, jogando em suas residências no interior. Exemplo, na base, a gente tem a participação de Ribeirão, Palmares, Água Preta, Igaraçu, Goiânia, Serra Talhada com sub-11, para você ter ideia, hoje em dia, né? Bom Jardim, entre outras cidades, trabalhando base. Isso é muito importante, esses atletas ter Vicência, sempre trabalhando grande base, Macaparana, né? Nosso amigo Rosielson aí, sempre que pode estar participando das nossas competições. E falando de equipamentos, Pernambuco ele é muito fraco de equipamentos, né? E quando você depara ter um Clube Náutico Capibaribe que participa de todas as categorias, um Santa Cruz Futebol Clube que participa de todas as categorias, ter suas quadras hoje não em condições de uso, né? Por questões estruturais, se dificulta bastante. Mas aí a gente foi abraçado por várias escolas do estado, como GP da Aurora GP ali. da Cruz Cabugá, né? Da Cruz Cabugá. Você pegar o Silvio Rabelo ali do IEP, Parque né? 13 de Maio ali no IEP, você ter os compás, jogos dos compás, isso foi que amenizou. Se a gente não tivesse essas disponibilidades, aí a gente tem um grande apoio da Prefeitura de Igaraçu, quando a gente precisa fazer rodadas lá. Lá no J. Prefeitura Raposo, de né? Abreu e Lima tem 3 excelentes ginásios, que é bem próximo. Paulista, a Vila Olímpica de Olinda. Então esses são parceiros da federação e tem disponibilidade, passada essa disponibilização das quadras, e a gente tem alocado vários jogos. É difícil, são muitos jogos. Para você ter ideia, Ederico, vou citar aqui 2 categorias que teve o maior número de participantes. Foi o Sub-10 e o Sub-11, cada uma com 16 equipes. E aí, para dar o fomento, a gente não fez chaveamento, a gente fez todo mundo se encontrando todo mundo. Então, só na primeira fase você tem 115 jogos. É muito jogo. É muito jogo. Só de 2 categorias já são 230 jogos na primeira fase, né? Então, se a gente não tem esse apoio, e aí as equipes também, elas alugam quadras, né? E aí se aluga a quadra do Salesiano, se aluga a quadra do Jet Clube do Recife, diários associados, entre Enes e Enes ginásios, mas Pernambuco ele é muito carente ainda de equipamentos para que se possa fazer competições a nível estadual. E na questão de competições nacionais, hoje aqui na capital a gente só tem 2 ginásios. Um é o Geraldão, que hoje está privado, né? E como é que tá sendo esse relacionamento com o Geraldão para trazer essa... Você tá trazendo uma competição A agora... gente tá pagando aluguel. Tá pagando aluguel? Tem que pagar aluguel. Essa competição que vai ter agora... Isso. Se paga aluguel. E consegue viabilizar a competição, Luiz Cláudio? Não, se você for olhar pela essa questão, você não vai fazer. Mas, dá exemplo, o Santos Dumont não foi aprovado, porque um equipamento, uma competição desse nível, ela não poderia ser no Santos Dumont, porque as arquibancadas não atendem, né? Você conhece o Santos Dumont, tem arquibancada bem acanhada dos 2 lados. A quadra de jogo ela é excelente, 20x40. Né? Mas assim, a questão de imprensa, tudo. Né? Aí você não tem uma cabine de Vestiário. imprensa, você não vai ter uma adequação de vestiárias, né? Então, tinha que ser no Geraldão. Ou você levar para Caruaru, para um Sesc de Caruaru, Sesc um de Sesc Goiânia, de né? Goiânia, um Sesc de... Mas aí quando você trata de uma competição assim, o grande olhar da confederação é que seja capital, que seja próximo do aeroporto, né? Para facilitar quem está vindo, né? Dos outros estados. Como eu falei para você, 16 estados. E aí, o grande alerta que a gente busca apoio da parceria pública, municipal, estadual, é porque quando a gente traz a competição, a gente não traz só a bola rolando em quadra. Eu trago o fomento para dentro do estado. Com certeza. Eu trago a economia. Eu trago a gastronomia, hotelaria, a hotelaria, né? A cultura Isso. que vai ser trabalhada, as praias que vai ser gasta. Então você aí, se eu dar um exemplo bem breve aqui, o ano passado nós tivemos a Taça Brasil Adulto em Goiânia, né? Nós tivemos 2 participantes. O Atlético de Goiânia, que fez a junção com o Sport, né? E o outro foi o Clube Náutico. Se teve um investimento de 300 mil reais e foi deixado dentro da cidade 485, 490 mil reais. De que rodou isso aí, Luiz Cláudio? Hotelaria, as equipes que veio de fora, todas ficaram hospedadas dentro de Goiânia.
Foi usado, pela pesquisa que nós fizemos, 12 bons restaurantes, né, na questão da toda a culinária nossa aqui da nossa região. Translado. Né, os bares, os translados, a praia que foi usada, praia de Carnivaca, de Atapuz, né, de Itapuama, entre outras praias que faz gerar a economia dentro da cidade. Então a gente tem que ter esse olhar do poder público, que quando se traz eventos, se traz também o fomento, se traz a economia, do crescimento da economia dentro do nosso estado, dentro da nossa cidade. E o planejamento para 2026? O que é que tem? Tem alguma novidade? De que forma a federação está planejando trabalhar, buscar mais recursos, competições que estão para vir? 2026, o que é que tem de... A federação está buscando parcerias através da lei de fomento, da lei estadual e também federal, para poder disponibilizar e dar um leque maior para nossos filiados em termos de menos custo. Né? Nós já temos no nosso planejamento o acréscimo da Copa Intermunicipal para o próximo ano com 32 equipes, 32 cidades, na verdade. Né? Esse ano foi feito com 19, mas o planejamento já está pronto. E nós temos um leque este ano com 30 competições, e no próximo ano o leque da federação é que a federação esteja com um calendário com 42 competições oficiais. Muito bom. Tem previsão de trazer alguma Taça Brasil? Não, nós vamos tentar trazer o Campeonato Brasileiro de Seleções, que é um campeonato de seleções, responsáveis são as federações, na categoria Sub-15. Mas estamos ainda na briga, a confederação ainda não bateu o martelo. Inclusive, acho que a última que teve foi aqui, não foi de seleções, de Sub-15? A do Sub-15 foi em Pernambuco, isso. Igaraçu ali, não foi? Foi. E a Sub-17... Não, foi no Santos Dumont, a última. Foi Santos Dumont. Foi. Só de 2 em 2 anos, né? Sergipe foi o campeão. A de Igaraçu nós fomos campeões em cima de Minas Gerais, naquela geração nossa de Ulisses, todos aqueles meninos. E as Taça Brasil, quem solicita são os filiados, e até o momento nenhum filiado solicitou. Se tem uma visibilidade que pode acontecer na cidade de Goiânia, Sub-12, Sub-14, mas ainda não foi oficializado. Recebemos hoje aqui Luiz Cláudio de Carvalho, presidente da Federação de Futsal, nesse bate-papo, sabendo um pouco de como está o futsal pernambucano. Luiz Cláudio, muito obrigado. Prazer enorme tê-lo aqui. As portas do programa abertas para que a gente, já de antemão, convite feito para comecinho de dezembro ali, na competição do Sub-21 que vai ter aqui, primeiro campeonato Pernambuco sediano, a gente trazer os representantes de Pernambuco, comissão técnica, os atletas, vai ser o Sport e a Adesp, não é isso? Isso. Já está de antemão o convite feito, a gente já vai estar com uma estrutura muito melhor aqui no nosso programa para receber e vamos fazer essa cobertura. Luiz Cláudio, muito obrigado, prazer enorme tê-lo aqui, esteja sempre bem-vindo quando quiser voltar. Ok, Alderico, mais uma vez eu agradeço pelo espaço. Volto a dizer, é sempre importante o desporto amador, qual que seja a sua modalidade, ter um espaço de divulgar, de falar e até mesmo de esclarecer como é que se anda o dia a dia da sua modalidade. E no futsal foi isso aqui que nós tratamos e vamos aí em outros momentos trazer novidade para vocês. Muito obrigado. Um abraço a todos, fiquem com Deus.